Olá, meu nome é Tatiana. A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo. A gente já viu que eu tenho uma divisão entre sistema nervoso central e periférico. Central, o encéfalo e a medula. Periférico, basicamente, os nervos e os receptores. E eu tenho uma divisão funcional, que é o sistema nervoso autônomo. Só que o sistema nervoso autônomo, ele tem uma parte no sistema nervoso periférico e ele tem uma parte no sistema nervoso central, tá? Então é importante entender que ele está localizado nos dois, mas ele funciona de maneira autônoma, ou seja, de maneira inconsciente. Eu não tenho controle sobre o sistema nervoso autônomo, tá? De maneira geral, o objetivo do sistema nervoso autônomo é manter a homeostase do corpo, diminuindo ou aumentando a ativação de algum órgão em resposta a um determinado estímulo. Quando a gente fala em homeostasia, a gente está buscando esse equilíbrio do meu corpo. Então, se eu preciso sair correndo para pegar um ônibus, é o meu sistema nervoso autônomo que vai entrar para garantir que eu tenha uma frequência cardíaca adequada, sangue circulando melhor, energia sendo disponibilizada para que eu consiga alcançar e pegar esse ônibus, por exemplo, tá? Se eu acabei de almoçar, de novo, é o sistema nervoso autônomo que vai entrar para poder me ajudar no processo da digestão, contração da musculatura lisa, para misturar o alimento com o suco gástrico, por exemplo, e depois direcionar esse alimento e o químio pelo trato gastrointestinal, tá? E aí a gente tem uma divisão do sistema nervoso autônomo, que é o simpático e o parasimpático. Aqui está escrito diferir, mas na verdade é digerir, tá? Por quê? Porque quando a gente fala do sistema nervoso simpático, a gente está falando de uma relação de luta ou fuga. De maneira geral, o sistema nervoso simpático me prepara para situações emergenciais, onde eu tenho que correr, onde eu tenho que fugir. E o sistema nervoso parasimpático está relacionado com uma situação de repouso, onde eu estou com o meu corpo funcionando, estou fazendo a digestão, estou garantindo que o meu corpo tem energia suficiente para poder ficar ali de boas, tá? Quando a gente olha aqui, né, o sistema nervoso autônomo, ele vai inervar as vísceras de maneira geral. O que a gente fala com vísceras, né? A gente está falando de glândulas, musculatura lisa e também o músculo cardíaco. E como eu comentei, o simpático mais relacionado às situações extremas e o parasimpático mais relacionado a essa situação de relaxamento, de conservação de energia. O que acontece? Então, os dois, eles acabam interagindo entre si, mas de uma maneira em oposição. Então, o simpático vai me ajudar a correr, enquanto o parasimpático vai me ajudar a descansar, tá? Aqui a gente perdeu um pouquinho, cortou, né? Mas aqui é parasimpático e aqui é simpático. Então, por exemplo, parasimpático vai constringir a minha pupila, enquanto o simpático vai dilatar a minha pupila. Teoricamente, eu preciso de uma dilatação de pupila maior para poder ver melhor, a luz entrar melhor e eu poder visualizar melhor o meu ambiente e o que está ao meu redor, tá? Então, parasimpático aqui estimulando as glândulas salivares, repousar e digerir, ou seja, preciso da ativação das glândulas salivares para poder liberar algumas enzimas, por exemplo, que vão me ajudar no processo da digestão. Parasimpático aqui, ó, acalmando o coração, diminuindo a frequência cardíaca, enquanto o simpático vai estimular o coração, aumentar a frequência cardíaca. O parasimpático constringindo o pulmão, constringindo as vias aéreas, ou seja, diminuindo a frequência respiratória, e o simpático fazendo o contrário, dilatando as vias aéreas, aumentando a frequência respiratória. Estômago e pâncreas e vesícula biliar sendo estimuladas aqui pelo parasimpático, enquanto diminuídas a estimulação aqui pelo simpático. Não, mas a gente olha o fígado aqui, o fígado está, teoricamente, estimulado. Por quê? Porque o fígado vai liberar glicose para que eu possa ter energia suficiente para correr ou fugir, tá?
a gente tem que entender um pouquinho a organização funcional e a fisiologia desses tecidos para entender como eles estão se organizando, né? Então, aqui parasimpático, relaxar e dormir, né? Relaxar e conservar energia, relaxar e digerir, mas também com as funções aqui da micção e da evacuação, tá? A gente vai olhar com um pouquinho mais de calma cada um deles para que fique bem fixado essa informação. Mas antes de falar mais especificamente sobre o parasimpático e o simpático, a gente tem que dar uma olhadinha na organização funcional desses neurônios. Isso é super importante, tá? Por quê? Porque se eu olhar aqui, ó, essa bolinha, mouse, aí, essa bolinha aqui, ó, ela é o corpinho do meu neurônio. E ele vem aqui com o meu axônio, vai fazer sinapse em um gânglio fora do meu sistema nervoso central, ou seja, o gânglio é sistema nervoso periférico, conjunto de neurônios, né? Aqui, ó, a gente tem justamente um corpinho de um outro neurônio que está indo lá para a víscera. Isso daqui é uma informação motora visceral. Como é que eu sei que é uma informação motora visceral? Porque ela está saindo pela raiz anterior, né? Tem um gânglio periférico aqui e está indo para uma musculatura lisa, tá? E aí eu vou chamar de neurônio pré-ganglionar, o que está antes do gânglio, fácil. E pós-ganglionar, o que está depois do gânglio. Tá bom? Fácil, né? Então vamos olhar aqui o sistema nervoso simpático. Quando eu olho o simpático, às vezes eu falo também de uma divisão tóraco-lombar, porque ele sai aqui da altura mais ou menos de T1 e vai até ali L2, ou seja, a região torácica e um pedacinho da região lombar. Qual que é o detalhe aqui do sistema nervoso simpático? O neurônio pré-ganglionar, cadê o mouse aqui? Sai aqui e vem para uma cadeia de gânglios que ficam paralelos à minha coluna, à minha vértebra, né? À minha medula. E esses neurônios pós-ganglionares, eles formam uma cadeiazinha simpática, né? Eles têm algumas características. De maneira geral, como ele está paralelo à minha coluna, ele tem um axônio bastante grande. Porque imagina, minha coluna vertebral, minha medulinha, um neurônio pré-ganglionar aqui, curtinho, paralelo à minha coluna. Daqui ele vai, por exemplo, descer até o meu intestino, sei lá. Então ele precisa ter um axônio, esse prolongamento bastante comprido para poder conseguir chegar até o meu intestino, tá? Uma outra característica mais importante também é um tipo de neurotransmissor, porque o sistema nervoso simpático libera um neurotransmissor e o parasimpático libera outro. O simpático está liberando a noradrenalina, que são fibras adrenérgicas. Lembra que a ideia do simpático é luta ou fuga? E a noradrenalina, que é um neurotransmissor relacionado com essas funções, tá? De maneira geral, é importante a gente entender também que ele tem uma ramificação bastante grande, tá? Até vem daí o nome, o simpático vem da ideia de vivenciado em conjunto. Isso significa o quê? Significa que esse carinha aqui conversa com esse e esse cara. E esse cara conversa com esses e conversa com esses logo abaixo. Mesma coisa e esses aqui. Então, quando eu tenho uma ativação simpática de uma via, eu tenho ativação simpática basicamente da via como um todo. Então, todo o meu sistema nervoso simpático entra em ação. O parasimpático já não atua dessa forma, ele é mais localizado, mais específico a ação dele. Isso fica fácil da gente pensar e lembrar se a gente pensar no aspecto de luta ou fuga. Então eu não posso ativar só o meu membro inferior para correr, se eu não ativar também o meu coração para bombear sangue suficiente, oxigênio suficiente, para que eu consiga correr.
Aí não adianta eu correr e não ter glicose, né? Porque eu não tenho energia para poder metabolizar isso. Então eu tenho que ativar a vasoconstrição do meu membro inferior, tenho que ativar o aumento da minha frequência cardíaca e eu tenho que ativar o meu fígado também para poder liberar a glicose para eu conseguir correr. Então toda essa organização tem que estar atuando em conjunto. Por isso, o nome teoricamente simpático, que é vivenciado em conjunto, tá? Tem uma outra imagenzinha aqui que mostra essa imagem aqui da esquerda, não sei se vai ficar na esquerda ou na direita, porque reflete, né? Aqui eu tenho então os neurôniozinhos ganglionares e que vão, por exemplo, glândula lacrimal, glândula salivar, coração, pulmão, fígado, intestino e rins, né? E aqui eu consigo ver um pouquinho melhor a organização aqui, ó, vinda paralela à minha... Peraí, só um minutinho. Não foi. Essa organização paralela aqui à minha coluna vertebral, né? Dos meus gânglios simpáticos. E aí, se a gente olhar, ó, eu já tenho alguns gânglios que não estão exatamente paralelos à minha coluna, que é, por exemplo, aqui o gânglio do plexo celíaco, o gânglio do plexo mesentérico superior e o mesentérico inferior. São gânglios simpáticos também, tá? Mas esses três especificamente, eles não ficam organizados paralelamente à coluna. Aqui, mais uma vez, olha a minha coluninha, minhas vértebras, meus discos, minha medula, raiz dorsal, raiz ventral. Lembra, raiz dorsal sensitiva, raiz ventral motora. Informação vem aqui para o meu gânglio vai se ramificar e conversar com quem ele tiver que conversar. E aqui a gente consegue olhar um tecido secado, essas organizaçõezinhas dos gânglios, tá? Formando então o meu tronco simpático. Então aqui ó, a gente consegue visualizar aquilo que eu comentei. Neurôniozinho saindo motor aqui da região ventral, ele vem, se ramifica para cima, para o gânglio de cima, e se ramifica para o gânglio abaixo e ainda vai se ramificar lá para baixo. É o mesmo neurônio, tá? Então, por isso que essa ideia de simpático, que é atuar em conjunto, tá? E aí, a partir do diafragma, alguns gânglios vão formar o nervo esplânico. Aqui vai ter um gângliozinho periférico, que é justamente aquele gângliozinho que eu mostrei na imagem anterior, que vem basicamente aqui para minha região de intestino, tá? E aí, a gente tem essa ideiazinha aqui, ó, de luta ou fuga. Então, o simpático, ele vai preparar para essa situação de luta ou fuga. Para eu conseguir lutar ou fugir, preciso aumentar minha frequência cardíaca, porque afinal de contas eu preciso de oxigênio. Eu aumento a minha pupila para conseguir visualizar melhor o meu ambiente. A minha pele pode ficar um pouquinho mais fria, porque eu vou desviar o sangue da minha pele para os meus órgãos internos e para a minha musculatura, especificamente para a musculatura. Dilatação de bronquíolos, ou seja, eu vou dilatar para poder permitir maior fluxo de ar e conseguir ter uma captação melhor de oxigênio. Liberação de glicose pelo fígado, justamente precisando aí de energia para conseguir fugir. As funções consideradas não essenciais vão ser suprimidas ou inibidas, ou seja, eu não preciso fazer a minha digestão enquanto eu estou fugindo de um leão, ou enquanto eu estou correndo para conseguir pegar o meu ônibus, tá? Então a digestão, o sistema urinário, o sistema excretor de maneira geral vão ser inibidos. Eu vou ter uma vasodilatação periférica, ou seja, alguns vasos vão se vasodilatar para poder permitir mais fluxo sanguíneo para a minha musculatura, mas alguns vasos vão se contrair para aumentar a frequência cardíaca
para induzir o coração a aumentar a frequência cardíaca, na verdade, né? Vai aumentar a pressão arterial e vai induzir ele a aumentar a frequência cardíaca. Então é importante que a gente entenda essa organização. Tudo que o meu sistema nervoso simpático está fazendo é preparar o meu corpo para esse estado de luta ou fuga. Hoje em dia, teoricamente, a gente não precisa lutar com ninguém, mas a gente precisa correr para pegar o ônibus, a gente precisa de aumento dessa frequência cardíaca para conseguir fazer uma maratona, para fazer atividade física de maneira geral, tá? E agora a gente vai olhar o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático ele está saindo de regiões diferentes, né? Então ele está saindo aqui dos nervos cranianos e ele está saindo aqui da região pélvica. Então é bastante importante para não confundir. Simpático, região tóraco-lombar, parasimpático, crânio e pelve. De maneira geral, então a gente está olhando aqui os neurônios pré-ganglionares, estão saindo aqui do tronco e da região da medula ali, S2, S4, né? E os neurônios pós-ganglionares, eles, de maneira geral, eles estão mais próximos das vísceras. E aí os gângliozinhos deles estão bem próximos dessas vísceras, portanto o axônio do neurônio pós-ganglionar é bastante curto. De maneira geral, o neurotransmissor que é liberado é a acetilcolina, por isso que eles são chamados de fibras colinérgicas. E ele tem uma função mais específica, então a gente percebe aqui que a gente não tem aquele tronco de comunicação de um gânglio com o outro. A gente tem um gânglio aqui em cima, um gânglio aqui, aqui, aqui e gânglios lá embaixo. E esses gânglios não estão comunicando entre si, portanto eu não tenho essa ativação em conjunta. Não é necessário que eu tenha essa ativação em conjunta, tá? Então aqui de novo a gente consegue verificar alguns nervinhos cranianos, aqui saindo de S2. Então, por exemplo, a gente olha aqui o gânglio ciliar, ele fica localizado bem próximo do olho, aqui essa imagem não está anatomicamente bem bonitinha, mas fica, tá? Então aqui nessa imagem a gente consegue ver aqui os nervos cranianos, S2, S3, S4, aqui ó, o terceiro par, sexto par, sétimo e o vagozinho bonito, ó o vago vem ter intestino, pâncreas, estômago, fígado, pulmão, coração, o vago é danado, tá? Aqui a gente tem uma divisãozinha de cor, eu não sei se tá para enxergar muito bem, né? O neurônio pré-ganglionar com um axônio bastante comprido e o neurônio pós-ganglionar bastante curtinho aqui, ó, tá? E de maneira geral, a frase, né, pra gente poder lembrar o parasimpático, é o descansar e o digerir, que é quando a gente está em repouso, é o sistema que está ativo. Ele está buscando uma conservação de energia, uma manutenção da minha atividade vital, ou seja, ele está fazendo a digestão, ele está eliminando as fezes, está trabalhando para eliminar as fezes, está trabalhando para eliminar a urina, tá? De maneira geral, minha frequência cardíaca e a minha frequência respiratória estão normais e a minha pupila está um pouquinho contraída. É esse aqui, ó. Eu cacei, consegui comer e aí eu vou descansar. Então aqui a gente tem uma tabelinha mostrando a diferença anatômica e fisiológica do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, ó, simpático, a origem dele na região tóraco-lombar. Parasimpático, região crânio-sacral. Localização dos gânglios próximo ao sistema nervoso central, ou seja, ao longo da coluna vertebral, né? Próximo da minha medula. Enquanto os gânglios aqui no parasimpático estão localizados próximos aos órgãos-alvos, tá? De maneira geral, os neurônios pré-ganglionares são curtos no sistema simpático e os pós-ganglionares são longos. Enquanto no parasimpático, o pré-ganglionar é longo e o pós-ganglionar é curto. Eu tenho esses ramos comunicantes que vão trocar informação nesse tronco, né, nessa estrutura ao longo do meu sistema nervoso simpático, enquanto eu não tenho essa localização no parasimpático.
Tem um papel de funcional aqui, o simpático, de lidar com emergência, atividade muscular mais intensa, essa resposta de luta ou fuga, enquanto o parasimpático, com a manutenção da vida, armazenamento de energia, vai descansar e fazer a digestão. Teoricamente, é por isso que a nossa mãe fala que não pode entrar na piscina depois que comeu. Por quê? Porque você precisa direcionar uma determinada quantidade de energia para fazer a digestão. Se você entra na piscina e começa a ficar criança, né? Começa a ficar ativa e pular e não sei o que lá, pode dar o visceral, ele dá uma contraída e para de funcionar para, teoricamente, garantir que você possa brincar. E aí você ativa o sistema nervoso simpático. O problema disso é que realmente você pode entrar em um estado de paralisia, que seu corpo não entende se você quer brincar ou se você quer digerir. E aí isso pode favorecer com que você entre em um estado de ausência, né, de movimento, favorecendo até com que possa ter um afogamento aí, ou algumas câimbras, dores viscerais bastante doloridas, tá? Então, teoricamente, nossa mãe estava certa, mesmo ela sem saber. Pelo menos imagino que a maioria das mães não saibam o que é um sistema nervoso simpático ou parasimpático, se ela não é da área da saúde, né? E aqui, de neurotransmissores, os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático, eles liberam também a acetilcolina, mas os pós-ganglionares vão liberar a norepinefrina, por isso que são chamados de neurônios adrenérgicos, tá? Enquanto aqui no parasimpático, o pré e o pós-ganglionar vão liberar a acetilcolina, por isso que são chamados de axônios colinérgicos. Tá? Aqui a gente tem uma tabelinha resumo mostrando o efeito do simpático e o efeito do parasimpático. Então, por exemplo, o simpático no olho vai dilatar a pupila, enquanto o parasimpático vai contrair a pupila. Teoricamente, eu não preciso visualizar nada à minha distância. Por exemplo, o simpático estimular a secreção nas glândulas sudoríparas, vai diminuir a secreção de saliva, enquanto o parasimpático vai aumentar a saliva, vai estimular a secreção da glândula lacrimal para manter nossos olhos hidratados, vai estimular a secreção no estômago e intestino para favorecer o processo da digestão, tá? Aqui, vasos sanguíneos, por exemplo, nos brônquios a gente tem uma dilatação e uma inibição da secreção das mucosas, enquanto no parasimpático a gente tem uma constrição e uma estimulação da secreção das glândulas mucosas, tá? Uma parte só importante da gente entender, né? A gente vê o sistema nervoso autônomo, ele está localizado no sistema nervoso periférico e no sistema nervoso central. A parte periférica é mais importante da gente entender essa organização funcional dos gânglios simpáticos ao longo da coluna vertebral e os gânglios parasimpáticos próximos dos órgãos alvos, tá? Na parte central, a regulação do sistema nervoso autônomo acontece em algumas regiões. Então, não tem uma única região específica, eu tenho algumas. Mas a mais importante acaba sendo o hipotálamo. Tá? Então, por exemplo, aqui na região do bulbo, eu tenho um centro cardíaco, eu tenho um centro vasomotor e eu tenho um centro da atividade digestória. Na região do mesencéfalo, eu tenho a resposta simpática ao medo e ao estresse. Na região da medula, eu tenho alguns reflexos de micção, defecação, ereção e ejaculação. Mas o cara mesmo que está trabalhando para organizar e integrar tudo isso é o hipotálamo. O hipotálamo ele vai ser o principal centro integrador do sistema nervoso autônomo, tá? E aí o hipotálamo vai conversar com o tronco e vai conversar com a medula aqui também. Mas ele vai mandar informações de maneira inconsciente para o meu sistema límbico e vai mandar informações para a minha região do córtex pré-frontal, tá? Entretanto, essas informações não estão conscientes. Teoricamente, é por isso que, por exemplo, quando você fica com fome, você fica mal-humorado. Porque o hipotálamo percebe essa alteração da fome e ele se comunica com o sistema límbico e aí você começa a ficar mal-humorado porque você está com fome e você precisa comer, enfim. E isso não é consciente, você não fica
conscientemente mal-humorada porque alguma coisa aconteceu. Na verdade, você está mal-humorado de maneira inconsciente porque você está com fome, tá? Claro que isso não é desculpa para você se comportar de maneira inadequada. Isso é uma coisa que acontece e, teoricamente, a gente tem uma regulação que a gente chama de top-down, que seria a regulação do meu córtex diminuindo ou controlando as minhas emoções, tá? Então, a gente pode modular as emoções a partir da tomada de consciência delas. Entretanto, a maioria de nós age de maneira completamente irracional, sem perceber a influência do sistema nervoso autônomo na nossa vida, tá? É isso. Obrigada. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode entrar em contato, tá bom? Um abraço.